Olá, cabeça! Eu sou a Daniele Soares, mais conhecida como Dani do PPT, e hoje a gente vai fazer aqui ó, um antes e depois do slide. Quero sempre trazer toda semana, preferencialmente, um antes e depois, para vocês verem o que que a gente pode evitar ou parar de fazer e como que a gente pode melhorar a nossa comunicação por meio do PowerPoint, né? Mostrar slides que sejam, que funcionem melhor. Então, esse aqui que a gente vai fazer o antes é esse aqui, que foi um slide que uma seguidora me mandou, que eu chamo de cabeça. Se você não me segue ainda, Dani do PPT no Instagram. Ela me mandou esse slide básico que ela sempre usou e que aqui entre nós não é tão bacana, né? Porque foi lá e inseriu uma tabela padrão do PowerPoint, colocou as informações e bora para a vida, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu transformei, no que eu transformei e por que eu fiz da maneira que eu fiz. A gente tem que lembrar que nossos slides, cada uma das folhinhas dos nossos slides tem que ter uma informação sintetizada, a gente tem que trazer relevância ao que realmente você quer que seja visto por essa plateia, que ela tem que sair dali sabendo aquela informação. Você tem que organizar a leitura daquilo. Então, meio que contar uma história, mas qual a história que você está querendo contar desse slide? Como que você quer que a pessoa faça a leitura disso? E você tem que ter sintonia. Ou seja, tudo que você está querendo transparecer tem que estar realmente no seu slide, por meio das cores, das formas, das imagens. Isso tudo que eu falei para vocês é o meu método Eros. Inclusive, ó, tem Eros para tudo quanto é lugar aqui atrás de mim. É o nome do meu método que eu aplico em todos os meus slides e eles se tornam memoráveis, ou seja, você agora, os seus slides agora eles vão ser quase que uma coisa que a pessoa ela vai bater o olho e vai se lembrar daquela informação, vai se lembrar do seu slide, porque ficou compreensível, porque ficou visualmente agradável, porque você soube realmente passar a informação, você se preocupou com a comunicação. Então, eu vou aqui, ó, diretão mostrar para vocês como que eu fiz essa transformação em PowerPoint, sem cortes nem nada. Bora comigo. Quero explicar primeiro, então, por que que aqui não é legal. Primeiro, tentem não usar esse padrão direto do PowerPoint. Sabe quando você vai lá inserir qualquer coisa e já vem nesse azul padrão dele? Ele só incluiu uma cor, você não é regrado a usar esta cor, você pode mudar. Então, começa por isso. Outra coisa que a gente vê bastante aqui, frases e palavras repetidas. A gente precisa sintetizar, porque as pessoas não são obrigadas a ficar lendo 300 vezes a palavra atividade, reparem. E aqui, ó, nas observações, tem devido à pandemia no começo das três frases. Esse aqui é um cronograma, vocês já devem ter percebido, né? De atividades que foram realizadas, estão em andamento ou são futuras, e aqui algumas observações. Não necessariamente a gente precisa colocar escrito ali observações. A pessoa ela vai ler, ela vai entender que é algo que você está querendo comentar sobre a atividade. Então a gente economiza aqui muitas palavras e espaços e foca no que é importante. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A pessoa ela bate o olho, ela até entende que isso é um cronograma, mas é importante você deixar manchetes direcionando o que que você quer que a pessoa tire disso. Eu vou dar um nome de cronograma, mas de repente você pode dizer assim: cronograma das principais atividades da escola, cronograma do projeto Alfa. É importante a pessoa entender para onde vamos, de onde viemos. É importante, porque senão a gente interpreta como a gente quer a informação que está no slide. Então, sejam diretos, mas muito claros. Então, essas coisas todas a gente vai começar a aplicar aqui. Esse aqui é o depois. Vejam que ele fica bem distribuído, ele está clean, ele está agradável, tem um visual bacana, você bate o olho, você já compreende, e sem aquele azul básico do PowerPoint. Então vamos botar a mão na massa aqui, tá? Primeira coisa que eu fiz foi que pensei assim, puxa vida, uma tabela? Não. E será que eu coloco só o título lá, cronograma? Puxa, eu podia usar uma forma para remeter ao tema do que ela está fazendo. É um cronograma de atividades relacionadas a uma pesquisa. Por isso
que eu coloquei essa imagem em cima de uma pesquisa que eles estão. Eu fiz uma busca por uma imagem de vacina. Falei, eu acho que vai ser legal fazer alguma referência, não necessariamente colocar a imagem todo o slide por trás, mas para as pessoas entenderem o que é um cronograma sobre o quê. Eu resolvi usar a imagem ao invés de escrever algum texto. E pequenininho lá em cima, bem discreto, mas fica super atrativo. Nós, seres humanos, adoramos imagens. Aqui embaixo, vejam que eu abusei das formas. Nosso PowerPoint tem tantas formas bacanas que a gente pode usar de diversas formas. Eu super usei aqui também. Mas vamos lá, então, que eu tinha pensado já na minha ideia de fazer uma pesquisa por uma imagem. Eu pesquisei por vacina mesmo. Porque eu sabia que viria alguma coisa relacionada a alguma pesquisa. Ainda mais, né, nos tempos que a gente está vivendo aqui, né, em 2021 nós estamos. E aí eu fiz essa pesquisa no Unsplash e no Pexels, que são dois sites bem bacanas de imagens gratuitas, eu vou colocar nos comentários para vocês. Eu achei essa imagem, falei, olha que legal, eu posso usar essa imagem de duas maneiras. Eu vou aqui abrir o PowerPoint para vocês entenderem. Eu posso usar essa imagem assim, né, na vertical, como eu posso usar essa daqui, ó, na horizontal. Essa imagem é ótima para várias outras coisas. Então, eu salvei essa imagem. Deixei ela salva numa pastinha que eu sempre vou usar quando eu precisar de algo relacionado à pesquisa. Então, essa aí também é uma boa dica. Quando você achar uma imagem legal, aproveite ela. Reaproveite ela para fins que sejam parecidos. Então, eu procurei a imagem, porque eu já estava com essa ideia de colocar aqui em cima, e eu botei ela nesse tom azul. Como que eu fiz? Então, vamos lá. Eu peguei a imagem, você vem aqui em formato de forma, cortar, cortei só a mão onde eu queria, tá vendo? É só você arrastar aqui com o mouse. E no mesmo formato de forma, tem aqui cor. E na cor, eu escolhi esse tom de azul aqui mais escuro, porque é a cor que ela estava usando na tabela, né? Então eu compreendi ali que uns tons de azul ali eu poderia fazer nessa apresentação. Centralizei, tá vendo? Quando a gente mexe no mouse, o próprio PowerPoint centraliza para você. E usei aqui, ó, a palavra cronograma está no próprio Calibre, que é a fonte que é padrão do PowerPoint. É uma fonte bacana, você pode usar. Se você quiser usar uma diferente, mais estilizada, também vale a pena. Mas aqui, como a gente está falando de algo muito prático, que é cronograma, eu não quis fazer tanto uma fonte muito diferenciada, peguei a própria Calibre mesmo. Só que tem um detalhe. Eu negritei e eu coloquei aqui esse sombreadinho, porque se eu tiro o sombreado, ela fica muito apagada, pelo fato de que o fundo aqui é muito clarinho. Então, eu colocar esse sombreado deu essa sensação de 3D e dá para você enxergar melhor. E outra coisa que eu fiz, eu uso aqui, ó, muito afastado. Tá vendo? Normalmente a gente vem com normal, mas o muito afastado, ele aumenta, né, ele dá esse espaço entre as letras, fica visualmente bem bacana. E aí eu peguei e transformei aquela tabela numa tabela mais basiquinha, né, com aqui em cinza e aqui tudo em branco, que já é outro slide, né, gente? Olha, só de fazer isso para isso, já temos um avanço. Poderia até ir assim? Poderia. Talvez eu mudasse algumas pequenas coisas como porque eu tenho atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então aqui eu já vou transformar em ícones, quando a gente pode fazer essa tática, né? Em vez de ficar colocando muitos textos, substituir alguns textos repetitivos por imagens. Isso vai facilitar e fica visualmente mais legal em apresentação. Lembra que a apresentação é apoio visual. A gente não tem que ficar enfiando muita coisa, não. A gente não tem que ficar colocando tudo como se a gente estivesse falando na aula de dublagem, né? E aí, olha só, aqui percebam que eu já comecei a mexer um pouquinho nos textos. Eu vou voltar no texto aqui para vocês. Olha aqui. Devido à pandemia, o período de 2021 foi cancelado. Assim, a disciplina está sendo realizada em 22. A disciplina não será realizada. Virou um texto corrido. Isso não é
tão bacana da gente colocar exatamente como a gente fala. Tenta quebrar essas informações. E aí eu fiz justamente o que eu fiz. O período 2020/1 foi cancelado. Agora, pensa uma coisa comigo, o que que tinha antes? Devido à pandemia, nos 3 tópicos. Vocês concordam que eu necessariamente não preciso falar o motivo, mas sim o que vai acontecer? Que as pessoas vão subentender que algo como a pandemia aconteceu, que eu acho que é o motivo de 999 milhões de coisas que têm acontecido hoje. Por que que a gente já não coloca já o que aconteceu? A causa final. Não precisa ficar colocando por causa da pandemia, aconteceu isso teve atraso e põe já o resultado. E foi isso que eu fiz. Então, eu sintetizei essas frases e coloquei em 3 linhas. Uma pessoa lê muito mais rápido e compreende mais rápido aquele texto. Fiz isso com todos eles, tá? Tirei o durante pandemia e tentei deixar uma linha para cada informação importante. Então, já demos uma boa sintetizada e organizamos essa informação. Agora eu comecei a tratar em formas. Pensei, eu não quero usar uma tabela, eu quero fazer de um jeito diferente. Então, cada uma das colunas e linhas vão ser formas diferentes. Então, olha só. Eu peguei aqui, essa aqui tem uma forma, um cinza bem clarinho, depois um cinza um pouquinho mais escuro, um clarinho de novo, um mais escuro. Essa cor sim, cor não, ajuda a gente a identificar que são atividades separadas. Para colocar lá os xizinhos, eu substituí aqui em 3 colunas com 3 tonalidades de azul. E aí, em vez de xizinhos, eu coloquei bolinhas. E bolinhas referentes ao quê? Ao ícone. Ao invés de ter a atividade finalizada, eu fiz um check. E a pessoa que na hora que está fazendo a apresentação, vocês podem perceber que aí nós temos já algumas atividades como a 1, a 2, a 3 e a 4 como finalizadas. Em andamento também temos algumas informações. Vejo que andamento eu coloquei uma escadinha para cima. E futuras eu coloquei um relógio rodando, porque imagino que futuro é algo que você realmente jogou para frente e não tem muita previsão de acontecer. Fiz nas 3 tonalidades, que eu vou contar para vocês como que eu encontrei essas tonalidades. Vou criar uma forma aqui só para vocês verem. Eu venho aqui no preenchimento da forma e venho em conta-gotas. E fui caçando aqui, ó, várias tonalidades de azul. Simples assim. Então, assim você já consegue, em vez de ficar procurando aqui nas cores, que cor que eu vou usar, aproveita que tem uma imagem aí e busca com conta-gotas. E da mesma maneira que eu coloquei essas caixinhas aqui para as atividades, eu coloquei aqui do lado para as observações. E mesma coisa, cor clarinha, um cinza um pouquinho mais escuro, um cinza clarinho, um cinza mais escuro. E os textos eu coloquei por cima. Vocês estão vendo? Tem uma caixinha atrás e o texto por cima. Para poder equilibrar bem bonitinho, centralizar e alinhar. Muito simples, olha, gente, é uma bolinha. Vocês estão vendo? Esses ícones eu já peguei aqui na minha versão do PowerPoint, ela traz ícones aqui, vocês estão vendo? Então eu já fiz a busca pelos ícones e já foram aparecendo para mim. E ficou assim o nosso slide. O que é que vocês acharam da transformação? Eu honestamente ficaria bem feliz em assistir uma apresentação dessa maneira. Então, e olha, abusem das formas, tá vendo, gente? Aqui, olha, essa forma aqui é esse aqui, ó. Tá vendo? Que é o quadradinho que tem essa bordinha arredondadinha. Esse daqui é o mesmo. Só que olha só, quando você pega essa forma, muitas das formas vocês vão descobrir que elas têm, né, o padrão delas e vocês podem inovar. É puxar quando tiver essa pontinha amarelinha, em qualquer forma que você inserir, experimenta o que que ela vira. Vocês estão vendo? Ela pode virar um quadrado ou ela vira aqui, sim, que eu gosto de chamar de bastonete. E aí fica com essa forma mais arredondadinha e foi essa aqui que eu estilizei para colocar as atividades. Curtiram? Já sabe, né, gente? Quem curte, dá um curtir aqui, dá um compartilhar, comenta se tem alguma dúvida. Vocês sabem aí
como que funciona o esquema, né? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e logo, logo já tem um vídeo novíssimo. Se você, inclusive, quer mandar para mim algum antes seu aí para eu poder transformar, me manda lá no Instagram, @DaniDoPPT. Tô esperando vocês, tá bom? Valeu, gente!